nestes dias na Assembleia da República. Sente-se responsável pelo impasse que houve na Assembleia e pela solução que foi encontrada? Mais boa noite e obrigado pelo convite. Responsável serei sempre, enquanto líder de um dos partidos que não conseguiu ontem dar ao país uma solução de ter um presidente da Assembleia e os seus vice-presidentes. Portanto, nisso não posso fugir a essa responsabilidade. Sou o líder de um partido que podia fazer essa maioria, só há 3 que podem, eu chego ao PS e o PSD, aí não fiz. Responsável no sentido em que foi o Chega que causou este problema? Não, porque, tal como eu disse, nós não só tínhamos um entendimento que sentimos que foi destruído, que foi rompido pela AD, publicamente. Sentiu-se traído? Sim, absolutamente, absolutamente. Traído, embora a política é o que é, eu não faço disto. Tinha que interpretar os sinais e perceber o que é que tinha acontecido. Já o fiz. E hoje de manhã percebi claramente o que é que tinha acontecido. Luís Montenegro preferiu legitimamente caminhar com o Partido Socialista e não com o Chega. Mas ontem, quando há a primeira eleição, esse acordo entre PSD e PS não existia, tanto é que Aguiar Branco não foi eleito com os votos do Partido Socialista. E aí nós tivemos durante toda a manhã e toda a noite anterior responsáveis da AD a dizer que este acordo não existia. O acordo que tinha sido celebrado. No fundo, o que o PSD queria, basicamente, era isto. Era ter o apoio do Chega em segredo, mas publicamente continuar a dizer que não quer contar com ele para nada, por causa do não é não de Montenegro. Portanto, queria uma coisa de aparência e outra de realidade. Ora, eu pelo menos, e o Chega, não estamos na política para andar escondidos atrás de cortinados. A política deve ser transparente e devemos dizer às pessoas o que vimos. Repare isto, Daniela. Fui eu que tive que liderar todo o processo de comunicação de uma coisa que devia ser Luís Montenegro, que está calada há semanas. Ninguém sabe nada de Luís Montenegro, senão o que vemos. Havia um entendimento. Quem é que devia ter anunciado ao país que tínhamos chegado a acordo para a segunda figura do Estado, uma figura importantíssima? Eu acho que devia ser Luís Montenegro. Não me importei de ser eu. Não falaram sobre isso? Quando conversaram sobre esse entendimento, quem é que ia apresentá-lo ao país? Se Luís Montenegro disser ao país que falámos, está a mentir. Porque não falámos, e não falámos por vontade dele. Não foi por minha vontade. Foi por vontade dele. Mas puxou esse assunto e Luís Montenegro não quis abordá-lo. Procurei várias vezes que pudéssemos falar, chegar a entendimentos não só para isto, para evitar espetáculos como o de ontem, mas para a governação ser estável. Eu acho que hoje o país todo já percebeu que não vai haver governação possível. Quer dizer, olhar para isto, não é? As pessoas pensaram, se nem num dia na Assembleia se entenderam, como é que vão conseguir governar? Agora, se me perguntar se assim ficou de consciência tranquila, sendo-se responsável. Quer dizer, eu ontem à noite voltei a dizer ao país, onde quiseres, usando até uma linguagem de proximidade, onde quiseres, como quiseres, a que horas quiseres, nós sentamos, reunimos, chegamos ao entendimento. Hoje, quando acordei, percebi que Luís Montenegro, de facto, tinha feito uma reunião, queria fazer uma reunião, mas não era com o Chega, era com o PS. Pronto, percebi. Se me perguntar assim, gostou do que viu, sentiu-se enganado? Senti, mas a política é assim. Não foi aqui uma estratégia do Chega para se assumir como oposição? Eu percebo a pergunta. Se fosse uma estratégia do Chega, eu não tinha andado 3 semanas a dizer que queria chegar a um entendimento. Se fosse uma estratégia do Chega, eu compreendia esse argumento se disséssemos assim. André Ventura e Luís Montenegro reuniram durante 10 vezes. E o Chega sempre a criar problemas, a dizer, mas porquê é que não fazemos antes isto e isto? Para dar uma ideia de negociação, mas que depois não era nenhuma. Eu hoje posso dizer isto ao país. Todas as vezes nas últimas semanas que procurei contactar o líder do PS, da AD, esse contacto não foi retribuído. E, portanto, o PSD fez um caminho, escolheu o Partido Socialista. O que eu espero agora, à bem do país, é que essa aproximação acabe por resultar em alguma estabilidade. Porque nós demos tudo o que podíamos dar. Acha que é um governo a prazo? Eu não vejo como é que podem ser encontradas condições de estabilidade. E este é um momento muito importante. Há coisas que têm que ser resolvidas já. Nos polícias, nos profissionais de saúde, na luta contra a corrupção, nas pensões. E eu não vejo como é que pode ser feito num quadro em que o partido mais votado, ou a coligação mais votada, deu agora ainda ao exemplo de não saber dialogar. Repare que o Luís Montenegro avança para isto sem falar nem com o líder do PS, nem com o líder do Chega, que eram os dois que podiam fazer uma maioria. Como que dizendo, eu vou arriscar, se der dá, se não der não dá. Ora, o país não é o se der dá, se não der não dá. As pessoas, os partidos têm que se entender, têm que chegar a consensos. É isso que os portugueses querem. Portanto, o que é que eu vejo em Luís Montenegro neste momento? Das duas, uma. Ou uma arrogância muito grande, e eu não o tinha como um homem arrogante, honestamente, portanto pode ser isso, ou então um amadorismo e uma ingenuidade que eu também não reconhecia nele. Nos dois casos é mau. Por isso sim, vejo uma governação a prazo, infelizmente, neste momento. Deixe-me voltar à questão do acordo que existiu ou não entre vocês.
já se mostrou magoado, traído pelas palavras do Nuno Melo, também de Paulo Rangel. E Hugo Soares também. Quando as ouviu, fez um telefonema a Luís Montenegro? Eu repito, não fiz o telefonema naquele momento por uma única razão. É que há 3 semanas que estou a tentar fazer esse telefonema. Não, mas André Ventura diz que havia um entendimento entre o Chega e PSD para viabilizar o Presidente da Assembleia da República e os vice-presidentes e assumiu publicamente. Depois, o Chega não vota a favor de Aguiar Branco, diz que membros da Aliança Democrática disseram que esse acordo não existia, mas o acordo que tinha era uma palavra com Luís Montenegro. Pediu explicações a Luís Montenegro, fez esse esforço de fazer esse telefonema. Eu tentei chegar à conversa com Luís Montenegro. Sabe o que é que foi? Pedir uma explicação sobre aquilo que Nuno Melo, por exemplo, tinha dito. Sabe o que é que foi respondido? Que o Presidente do PSD entendia... É que há bocado disse que não tinha feito esse contacto. Não, eu tenho feito vários contactos ao longo destas semanas. Não estou a falar de vários, estou a falar em específico depois de ter ouvido Nuno Melo. O seu argumento é de que o AD quebrou o acordo tendo em conta as palavras de Nuno Melo e de Paulo Rangel, certo? Pronto. Mas não só Nuno Melo. Nuno Melo, na noite anterior do Soares, e penso que até foi nessa noite, dessa noite para o dia... Mas eu voltei a tentar. Ventura, quando assume um acordo, é com Luís Montenegro que fala. Não é. Não foi com Luís Montenegro, foi entre as lideranças da bancada. O acordo, Luís Montenegro não teve sequer a decência de pegar no telefone e ligar para o líder do terceiro maior partido. Ainda mais longe. Quando eu tentei fazer esse contacto, sabe o que é que me foi dito? Honestamente, francamente, as pessoas podem não acreditar, mas é assim que as coisas estão a ser tratadas. Sabe o que é que me foi dito? O Presidente do PSD entende que isto só deve ser tratado entre líderes de bancada. Portanto, das duas uma, ou o Luís Montenegro não sabe o mundo em que vive, ou está numa redoma de arrogância que eu não consigo compreender. E, portanto, quando chegámos ao espetáculo de ontem, nem eu, nem Pedro Nuno Santos, do outro lado, acreditando nas palavras dele, tinham tido um único contacto do Luís Montenegro, que é o líder da AD. Então, quer os votos, mas não quer nenhum compromisso, não faz nenhuma negociação, não toma nenhuma iniciativa. E mesmo assim, eu aceitei as dores de um acordo que não foram feito por mim, e assumiu publicamente, para depois, durante 24 horas, ouvir os dirigentes todos dizer que era mentira e que não havia acordo nenhum. Não fez contacto com Luís Montenegro, mas contactou outros dirigentes do PSD para pedir explicações a essas declarações que contradiziam o tal acordo? Mas repare, se o Presidente do PSD recusa... É só isto que eu estou a tentar perceber. Se o Presidente do PSD recusa falar comigo, mesmo eu tentando, e se eu tenho o Vice-Presidente do PSD na televisão a dizer que não há nenhum acordo... Portanto, valeu-se para a palavra daquilo que estava a ser dito na televisão. Era o Vice-Presidente do PSD que estava a dizer que não havia acordo. Depois, o Vice-Presidente da AD, que é o líder do CDS, também a dizer que não há nenhum acordo. E, por fim, o Secretário-Geral do PSD a dizer que não há nenhum acordo. Então, eu pergunto às pessoas que nos estão a ver em casa como é que se sente 1.200.000 eleitores. Quer dizer, o seu Presidente, teoricamente, que sou eu, anuncia que se chegou a um entendimento e nós estamos felizes, mas entendemos que é bom. E a AD passa as 24 horas seguintes a negar esse acordo. Quer dizer, isto não é legítimo, não é justo. Depois, o PSD diz que mantém, que vai viabilizar, e aconteceu a vice-presidência do Chega na Assembleia da República, mas André Ventura manteve-se irredutível. Apresentou um candidato, continuou sem aprovar a Aguiar Branco. Porquê? Daniel, eu percebi que o PSD tinha feito outra escolha. E, portanto, não é irredutível. Olha, talvez a minha expressão seja esta. Eu tive um banho de realidade, que se calhar não tinha tido nas últimas semanas. Tive o banho de realidade de que o PSD não se importará de se juntar ao PS quando for preciso. E, portanto, a partir daí eu não tinha que estar nem irredutível nem não irredutível. Assumi que o Chega vai liderar a oposição. Eu hoje ouvi Pedro Nuno Santos dizer que ele também vai liderar a oposição. Mas eu acho que hoje Nuno Santos ficou mais perto de ser vice-primeiro-ministro de Luís Montenegro do que propriamente liderar a oposição. Porque o caricato desta situação é esta, Daniela. Luís Montenegro, tal como eu próprio, passou os últimos meses a dizer que este governo tinha caído por dentro, que Pedro Nuno Santos era só atrapalhadas, que era uma pessoa incoerente. Chegaram a pôr em causa no PSD a sua estabilidade emocional. Pedro Nuno Santos, durante as últimas semanas todas, ao primeiro teste do algodão, com quem é que Luís Montenegro se quer entender? Com o líder à direita dele, que é verdade, também houve críticas e também houve ataques, mas é um bloco de direita, ou com o primeiro-ministro do governo, ou com o candidato a primeiro-ministro do governo, que ele criticou durante os últimos anos. Mas reconhece que isso só acontece porque o Chega não aprovou a Aguiar Branco. Não, mas eu reconheço. Não foi o Chega que empurrou o PSD para o colo do PS? Não vejo como poderia ser, porque se fosse assim, se isso tivesse acontecido ontem à noite, tinha-se resolvido. Luís Montenegro teria feito um telefonema a dizer o acordo afinal mantém-se e vamos avançar amanhã de manhã. E de manhã resolvíamos a situação. Muito Daniela, bem. eu ontem, eram já 11 da noite, quando acabou a última votação. Por volta dessa hora. E eu disse, se for preciso esta noite, à meia-noite, à 1 da manhã, na sede do Chega, na do PSD. Resposta, repare, tive a preocupação de enviar mais uma mensagem. Isto até quase nem me fica bem dizer isto em público, mas fiz isso. Resposta, 0.
Bom, há um momento que se percebe que do outro lado há apenas uma parede. Então Esta só uma mensagem parede. foi a Luís Montenegro? Claro, ao Luís Montenegro. Teve resposta? Zero. Muito bem, avancemos também na nossa conversa.